E é sobre a atividade que nós vamos conversar agora com o Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, bom dia. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom, eu falava antes desses dados aí de projeções em relação à economia, IBC/BR prévia do PIB veio um pouco melhor. Agora, vocês têm na Associação Comercial uma revisão aí das projeções para este ano, contando com um avanço muito pequeno da atividade no comércio, né? Exato, num contexto de alto desemprego, num contexto em que a renda também não está crescendo muito, não só pelo desemprego, mas também pelo aumento da informalidade. E isso tudo está fazendo o consumidor ficar muito cauteloso na hora de comprar, com razão, né? Então a projeção de vocês é de expansão de apenas 1,1% este ano? Exato. A gente reviu a projeção, né? E dados esses fatores e principalmente a confiança do consumidor, a gente está projetando até o momento, pelo menos, um crescimento bastante mais fraco que o ano passado. Mas eu acho que isso, como você mesmo estava dizendo, reflete também, reflexo e reflete e causa também a fraca expansão da atividade em geral. A projeção média de crescimento da economia agora está em 0,81% este ano, é menos do que 1% do ano passado. Agora, de acordo com esse levantamento que vocês fizeram, essa estimativa, a desaceleração no caso do comércio seria maior, pelo menos do ritmo de expansão. No ano passado o crescimento ficou em 2,3% e agora ficaria em 1,1%. 2017 teve 2,1%. Então, nesse caso, a estimativa da associação mostra uma desaceleração mais forte do que a média prevista para a economia. Exatamente. Até o momento, né, Denise? Porque, bom, a gente após aí toda essa odisseia da reforma da Previdência, a gente também está aguardando, né? Todos estamos aguardando quais vão ser os próximos passos aí do Ministério da Economia e pelo que a gente tem entendido, né, provavelmente haverão alguns estímulos, provavelmente o Banco Central deverá reduzir a taxa de juros, também poderá haver a liberação do PIS/PASEP, então esses fatores podem talvez melhorar um pouco a situação nos próximos meses, né? Então essa nossa projeção, com as informações que nós temos e com o cenário atual, a gente está prevendo esse crescimento, mas está sujeito à revisão. Espero que para cima. Pergunta agora de Josias de Souza. Josias. Ulisses, bom dia. Eu queria saber o seguinte, esse pessimismo que vigora no comércio, ele pode levar a um nível de contratação menor no final do ano, aquelas contratações temporárias que costumam ocorrer no final do ano em função da movimentação do Natal. Você acha que esse pessimismo pode afetar esse tipo de contratação? Com certeza, né? Aí a gente está falando da confiança no caso do empresário, né? Que do empresário do varejo, do comércio. Evidentemente, se ele está projetando um cenário de demanda mais fraca, isso vai incidir em um arrefecimento, né? Uma desaceleração também nas contratações. Mas eu acho que o empresário é muito sensível à política econômica, a essa questão da reforma da Previdência. Então, eu acredito que, havendo um avanço positivo nessa área, pode ser que, como eu dizia, esse cenário se reverta. Mas, até o momento, esse seria o prognóstico, né? Confiança em baixa do empresário leva a menos contratações e, infelizmente, a gente termina tendo um círculo vicioso, porque menos contratação significa menos renda, significa menos consumo e assim a coisa vai. Bruno. Ulisses, bom dia, que é o Bruno Garchagen. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, além dos elementos que você já citou, como reforma da Previdência, que poderiam fazer com que essa estimativa fosse revisada para cima, quais seriam os outros principais, ou outro principal elemento que permitiria isso? E a segunda pergunta é, quais informações que vocês utilizam para fundamentar essa estimativa? Tá ok, Bruno. Eu vou começar pela segunda. Nós utilizamos, como eu falei, né, o Índice Nacional de Confiança do Consumidor, que a associação elabora mensalmente, e nós também utilizamos os dados de renda,
não só renda do mercado de trabalho, mas também transferências, inclusive benefícios previdenciários, né, que fazem parte de um conceito mais geral de renda, e também, naturalmente, o crédito à pessoa física e a taxa de juros que enfrenta também a pessoa física no mercado de crédito. Então, todos esses fatores são utilizados em modelos estatísticos que fazem com que a gente consiga fazer essa previsão. Devo dizer até que nós fazemos já há vários anos essa previsão do varejo e a gente tem acertado bastante. Eu diria que é realmente bem em cima do que aconteceu. Só para esclarecer, a gente está falando aqui de 1,1%, como a Denise mencionou, do varejo restrito, tá? Ou seja, são as vendas do varejo que não incluem veículos e material de construção. Se a gente colocar veículos e material de construção, o cenário de crescimento é um pouco maior, principalmente aí pela questão dos veículos, né, que sempre dão uma puxada para cima. Então, esclarecendo isso. Agora, com relação à sua primeira pergunta, eu acho que vai ser muito importante a próxima reunião do Copom, do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, e ver o que pode acontecer com a taxa de juros, tá? Então, assim, eu acho que à medida que haja um aumento, como eu dizia, da confiança do empresário e você possa reativar contratações com taxa de juros menores e, portanto, mais crédito, eu acredito, e alguns outros estímulos, como o PIS, PASEP, está se falando também de um programa amplo aí de concessão e privatização que o governo tocaria com mais intensidade após essa primeira etapa aí da aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que isso pode configurar um cenário mais positivo daqui para frente, né? Então, como eu dizia, esses fatores que a gente analisa, né, podem ter uma modificação e, portanto, a nossa projeção pode ser no final um pouco maior. Até o momento, dados esses dados de crédito, de juros e de confiança do consumidor, como eu dizia, esse seria o cenário. Agora, Ulisses, por enquanto, o desempenho que vem sendo garantido pelo comércio, que tem expansão de 1,3% em 12 meses, vem daqueles produtos de primeira necessidade, pega alimentação, supermercado, farmácia e artigos de uso pessoal. Então, mostra o consumidor aí bastante cauteloso nas compras. Então, eu queria saber de você se você vê a condição de uma melhora, caso haja esse reflexo todo da reforma da Previdência, mais para o final do ano, a ponto de alterar esse ritmo mesmo de consumo, essa projeção que vocês têm de 1,1%. E na sua avaliação, o que explicaria esse avanço que nós tivemos do IBCBR, que é a prévia do PIB, sendo que o IBGE apontou uma queda da indústria de 0,2% da produção em maio, serviços com estabilidade e comércio com queda de 0,1%. Então não deixa de ser surpreendente o IBCBR. O IBCBR, na verdade, ele mostra, muita gente fala que é uma prévia do PIB, na verdade isso não é correto. Ele é um indicador que mostra meio que a situação atual. E esses dados mensais, a gente também tem que analisar com um pouco de cuidado, porque embora eles estejam livres de efeitos sazonais, muitas vezes, mas você tem diferença em número de dias úteis, você tem efeito calendário, há uma série de fatores que podem, digamos assim, mais estatísticos que econômicos, que podem explicar esse avanço. E por isso, nesse sentido, eu acho que é melhor a gente sempre analisar aquela variação em 12 meses. E aí a gente tem uma noção melhor da tendência, né? Eu acho que, de qualquer forma, o IBCBR está sinalizando, mesmo que o número, como você está falando, não bata, vamos dizer assim, muito, ele está sinalizando uma atividade econômica que está crescendo lentamente, que está com uma recuperação, vamos falar assim, da grande crise econômica que nós tivemos, muito lenta, muito mais do que previu os analistas inicialmente. Perfeito, nós conversamos com Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, muito obrigado, um bom dia. Eu é que agradeço, Denise, bom dia a todos.